Você conhece a história da cerveja? Sabe a diferença entre uma cerveja puro malte ou com adjuntos? Entre uma IPA ou uma Pilsen? Quais são os 4 ingredientes que não podem faltar na cerveja? Se prepare aí porque hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o gigantesco universo da cerveja. Mas antes, é claro, se inscreva no canal e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Então agora, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Opa galera, eu sou o Daniel Cerveja Molo e a semana passada eu estive viajando e hoje foi o Lucas que precisou resolver algumas coisas. Então, pra recompensar, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Bora lá! Você sabia que a cerveja foi uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelos seres humanos? É galera, ela é muito mais antiga do que você imagina. Conhecida pelos antigos sumérios, egípcios, mesopotâmios, desde 9000 a.C. Faz tempo, hein? E você sabia que a cerveja foi descoberta por mulheres? Naquela época os homens saíam para caçar e trazer comida para casa e as mulheres eram as responsáveis por cuidar dos grãos, que eram mantidos dentro de jarros, que seriam usados para fazer pão. E foi assim, sem querer, que a cerveja foi descoberta, pois nem todos os grãos eram consumidos, e sempre sobrava um ou outro dentro do jarro, que com o tempo acabava fermentando e formando o líquido que chamamos de cerveja. Os egípcios, por exemplo, tinham o costume de tomar cervejas em ânforas, um grande vaso que tem capacidade de armazenar até 13 litros, que ficava lotado de cerveja. E como cabia muita cerveja, eles tinham o costume de se reunirem para dividir e beber juntos, tipo o que a galera faz hoje em dia. Aos poucos então a cerveja foi crescendo aqui, foi crescendo ali, e muitos povos começaram a fazer cerveja. Os belgas, os alemães, os ingleses. E agora vamos ver se você sabe de cerveja mesmo. No começo do século XX, ela passou a ser proibida nos Estados Unidos, quando a Lei Seca entrou em vigor em janeiro de 1920. A lei teve uma duração de 12 anos. Logo depois tivemos as duas grandes guerras. E durante esse período a galera não estava se preocupando muito com cerveja. Até que depois de 1945, a guerra havia passado e aí sim estava em época de tomar uma gelada. Ou seja, o interesse por cerveja aumentou. Em 1979, o presidente Jimmy Carter aprovou que o povo fabricasse cerveja em casa, lá nos Estados Unidos. E com isso, então, nos Estados Unidos, qualquer pessoa podia criar a sua cerveja, de forma, gosto, corpo e aromas únicos. A cultura da cerveja começou a ficar cada vez mais popular. Além de beber, as pessoas ficaram interessadas em saber o que havia ali, como era feita a cerveja. E é por isso que hoje em dia existem cervejas para todos os gostos, diferentes cervejas para diferentes pessoas. Você quer uma mais amarga, uma mais suave, uma mais doce? Sem contar que existem cervejas para ocasiões específicas, especiais. Você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre cerveja, então bora lá. E à medida que a cerveja foi se tornando algo mundialmente conhecido, foram determinados 4 ingredientes: malte, água, lúpulo e levedura. A cerveja então foi evoluindo ainda mais com esses 4 ingredientes básicos, e em combinação com outros adicionais, foram criadas mais de 120 tipos de cervejas diferentes. É muito tipo de cerveja. O malte é responsável por fornecer os açúcares, que serão fermentados pela levedura, formando o álcool e o CO2. O malte não é encontrado na natureza. Na verdade, ele é o resultado de um processo chamado malteação. E malteação é quando pegamos um cereal, a cevada, por exemplo, e adicionamos água até ela começar o processo de germinação. Quando a germinação é iniciada, nós o interrompemos fazendo a secagem. Assim temos então o malte. Ou seja, qualquer cereal pode virar malte. Não é só cevada. O trigo e a aveia também podem, por exemplo. Mas os cereais também podem ser usados in natura, ou seja, sem passar pelo projeto de malteação. Trigo e aveia que ajudam as cervejas mais encorpadas. Já o milho e o arroz que deixam a cerveja com um corpo mais leve. E o resultado final de uma cerveja vai depender do que o mestre cervejeiro quer preparar, ou também do gosto do cliente. Quer uma cerveja leve e refrescante, que dá para beber por horas, ou uma cerveja encorpada para degustar, que acaba enchendo mais rápido, ou seja, cada cereal gera uma cerveja de corpo diferente, para diferentes pessoas com diferentes gostos. Por isso, galera, não tem essa de puro malte é melhor, ou ficar de mimimilho falando que a cerveja de milho ou de arroz não é cerveja. Todas são cervejas. Cabe você decidir qual tomar e qual estilo você gosta mais. O lúpulo entra como tempero, que serve para equilibrar o gosto. Se tiver menos lúpulo, geralmente a cerveja vai ser menos amarga. Ou você pode escolher uma com mais lúpulo, uma cerveja mais amarga. E muito antigamente, antes de descobrirem o lúpulo, na fabricação da cerveja já eram utilizadas frutas, casca de árvore e até mesmo coisas venenosas. Tudo isso apenas para deixar a cerveja mais gostosa. Até que enfim, depois de vários testes, eles usaram o lúpulo por conta dos seus aromas agradáveis, amargor limpo e propriedades conservantes. E assim como o malte, também existem vários tipos de lúpulo, cada um para uma receita. Outro ingrediente extremamente importante é a água, já que a cerveja é composta por 90% de água. Hoje existe tratamento de água, porém no passado ela influenciava diretamente no estilo da cerveja, pois as características da água realçavam alguns atributos da cerveja. Se você quer uma cerveja mais forte ou amarga, o
ideal é usar uma água rica em sulfato, como a água que produziu as primeiras IPAs do mundo. E por último temos aquele que não pode faltar, as leveduras, pois sem ela a cerveja não é fermentada. E assim como os outros ingredientes, existem alguns tipos de leveduras. Na cerveja usamos as ales e as lagers. Viu como cada ingrediente é importante? Pois cada escolha vai resultar no sabor da sua cerveja. E agora, com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, testando novos ingredientes, novas descobertas, a cultura da cerveja só vem crescendo. Mas mesmo assim, existem algumas pessoas que dizem que apenas puro malte é cerveja de qualidade. E a gente sabe que na verdade não é bem assim. Quem fala isso se baseia na lei da pureza alemã, uma lei bem antiga que tem mais de 500 anos. E já se passaram tantos anos que hoje em dia existem vários outros tipos de cervejas, para agradar diferentes paladares. Sem contar também que existem várias outras escolas além da alemã. Por exemplo, a inglesa, belga, americana e entre outras. Cada uma com sua especialidade, um tipo único de cerveja, não tendo como regra a lei da pureza. Por isso existem ótimas cervejas que não são puro malte, assim como existem cerveja puro malte muito boas. Então não é isso que vai determinar se uma cerveja tem qualidade ou não. Como vocês aprenderam hoje, as opções são bem amplas. Vai depender então do seu gosto e do seu momento. E se você quer saber ainda mais sobre a história da cerveja, é só clicar no primeiro link da descrição e assistir o documentário Em Busca da Cerveja Perfeita, produzido pela cervejaria Ambev. É muito bom, vocês vão gostar. Como a cerveja foi criada, como é feita a cerveja, quem inventou, o que é a cerveja puro malte, Pilsen, IPA, Lager, os tipos de escolas diferentes de cerveja que existem no mundo e muito mais. O documentário é bem completão, vocês vão gostar. Tanto é que todas as informações desse vídeo foram tiradas de lá. Vai lá no vídeo, assista e deixa um comentário bem bacana, tipo um hashtag você sabia aqui. Então galera, o que podemos concluir com esse vídeo? Que não existe cerveja perfeita, mas sim posso dizer que existe uma cerveja adequada para cada momento e gosto de cada um. Entendeu? E agora uma pergunta para vocês. Comente aí embaixo qual é a sua cerveja perfeita. Coloque aqui nos comentários e vamos começar essa discussão cervejeira. Queria agradecer à cervejaria Ambev por trazer esse assunto sobre conhecimento cervejeiro. É isso então galera, beba sempre com moderação. Vou ficando por aqui, até a próxima cerveja. Isso tudo pessoal, valeu! Este produto é destinado a adultos.